Recorde na arrecadação tributária, instalação de novos radares no Espírito Santo, proibição de camisa de determinado partido, hidrelétrica de Itaipu, massacres nos Estados Unidos, projetos de isenção e redução de carga tributária. Vamos aos acontecimentos nessa semana. Põe a mão pra cima, é um assalto. Temos que fazer mais um asfalto. Bom, primeiramente, desculpa pelo formato do vídeo nessa semana. Nessa semana vou ter que gastar menos tempo com gravação e edição do vídeo. Se não fosse assim, acabaria não tendo como publicar o resumo semanal. Hoje é domingo, então vamos lá. Tô com um pequeno machucado na boca, já recuperando, mas são de menos. Vamos ao conteúdo. O Jornal Gazeta, que é no jornal impresso diariamente, vai passar a ser impresso apenas no final de semana. Ele publicou na semana passada que o PSL é o partido que mais cresce no estado. E sobre isso eu fiz um texto publicado no Grupo Domingos Martins, o grupo de estudos do qual faço parte. Sou o diretor de operações lá do Grupo Domingos Martins. E vou colocar o link na descrição. Peço para que leia, veja se o texto ficou bom e se compreende da mesma maneira que eu compreendo essa questão do PSL crescer, se isso é uma razão para ser comemorado ou não. Parte desse questionamento eu acabo respondendo no vídeo de hoje, já que eu vou fazer um resumo dos projetos de leis que foram protocolados na ALES e também na Câmara Municipal de Vitória. Na ALES teve o projeto de lei do Dr. Hércules, deputado estadual Dr. Hércules, que ele pede a redução de 50% da alíquota do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, onde o herdeiro ou donatário acaba tendo que pagar esse imposto pelo que ele recebe. Atualmente no estado do Espírito Santo, essa alíquota é de 4%. O projeto de lei do Dr. Hércules pede para redução para 2%. E o que é interessante aí é a própria justificativa do Dr. Hércules. Ele alega que a redução dessa carga tributária vai aumentar a arrecadação tributária, já que mais pessoas vão pagar, não vão sonegar. Para mim, infelizmente, para mim ninguém deveria ser obrigado a pagar nada, ninguém seria obrigado a dar parte dos seus bens para terceiros através de coação ou violência. Mas é interessante ver que o Dr. Hércules tem essa consciência aí da curva de Laffer, né? Que quando se aumenta a carga tributária, aumenta a quantidade de sonegadores e assim reduz a arrecadação tributária. E se você reduzir muito a carga tributária, também diminui a arrecadação tributária, porque o imposto vai ser baixo. Enfim, ocorre realmente uma curva ali, chamada curva de Laffer. Não sabia que o Dr. Hércules tinha essa consciência aí. É muito raro você ver na política pessoas que têm conhecimento de economia, conhecimento até da própria política, mesmo de ciência política é difícil. E também tivemos aí o projeto de lei protocolado na Câmara de Vitória, projeto de lei do Roberto Martins, do PTB. O vereador Roberto Martins protocolou um projeto de lei pedindo isenção de IPTU para portadores de doenças graves. O ideal seria que fosse mais generalizado, mas de qualquer maneira é muito difícil você ver projeto de lei de redução, isenção de carga tributária, então é sempre algo que pretendo dar destaque aqui no canal. É positivo sempre isenção e redução de carga tributária, e não é quando é um pedido de isenção e redução de pagamento de valor quanto à iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela sempre tem que buscar o lucro, porque se ela não busca o lucro, ela acaba chegando à falência. Enquanto o Estado não fecha o seu orçamento, é bem bagunçado isso. Você vê que ano passado mesmo o Espírito Santo foi não sei se foi o único, mas foi um dos únicos estados aí que não fecharam no vermelho. E o maior devedor que tem atualmente no mundo é o governo americano. Os governos eles não fecham seu orçamento, não repassam o prejuízo que eles sofrem das isenções, das sonegações, eles não repassam para as outras pessoas, enquanto no privado obrigatoriamente vai ter que fazer isso. Se eu tiver que dar isenção para um grupo, eu vou ter que cobrar mais do outro grupo, senão eu vou decretar falência do meu próprio comércio. Enfim, então isenção, redução de carga tributária é sempre positiva para a liberdade econômica do indivíduo. E é raro você ver projetos de leis nesse sentido. Teve um projeto de lei até do Lorenzo Pasolini comemorando, né, indicando voto de congratulação para o Sindifisco, pois
O Sindifisco, nesse semestre, ele aumentou a arrecadação tributária em 15% no estado do Espírito Santo. Isso para a gente é negativo, né? Teve até um recorde nacional da arrecadação tributária. O Brasil arrecadou 35,07% do PIB, enquanto o Espírito Santo arrecadou 32,4% do PIB. Isso significa que 1/3 praticamente da nossa riqueza está indo para um setor que não é opcional, não é voluntário. As pessoas não optam por aqueles produtos, aqueles serviços. As pessoas são obrigadas a fazer esse pagamento, uma imposição coercitiva para que seja feito esse pagamento. Então não vai ter qualidade. A qualidade está na voluntariedade. Se você é obrigado a fazer uso daquele serviço, com certeza aquele serviço vai ficar mais caro e vai reduzir a qualidade daquele serviço ou produto. Além dessa questão de impostos aí que foi prometido que iriam reduzir, tem até um projeto de reforma tributária. Nunca vi uma reforma tributária sequer que no final reduziu a carga tributária. Não vejo a possibilidade disso acontecer. Quando chegar no Congresso, provavelmente vai aumentar a carga tributária. Mas, enfim, além dessas promessas, tinha também a promessa de acabar com a indústria da multa, acabar com os radares nas BRs. E o governo não conseguiu fazer isso, mas de certa maneira reduziu. O Espírito Santo vai instalar 73 novos radares. A previsão que seria, o pedido era que fossem instalados 280. Já é uma boa redução aí para 73 radares novos, 40 pontos, né, de radares. Um pouco menos de 40 pontos de radares. Também o Jornal Gazeta acabou publicando na data de hoje a questão que a burocracia atrapalha o controle ambiental. E de fato, mas a MP da Liberdade Econômica resolve isso. Se ela for aprovada, ela resolve isso, pois ela facilita, ela tira essa burocracia. A MP da Liberdade Econômica, para quem não sabe, ela tem como um dos autores o Gianluca Lorenzon, que é um anarcocapitalista também. E uma das coisas que fica para os estados e municípios fazerem após a aprovação da MP da Liberdade declararem, né, definirem quais são as empresas de alto risco. Poucas têm que ser empresas de alto risco, e o resto ter o seu alvará liberado. Quando o empresário informar que vai abrir o comércio, o governo vai ter um prazo para responder se o comércio dele tem alto risco ou não, e passando esse prazo, ele vai poder abrir da mesma maneira, pois o Estado que tem a obrigação de responder naquele período. Também teve um projeto de lei aí no âmbito estadual, que é o projeto de lei do Capitão Assunção, em que ele proíbe o uso de roupa, distintivo, qualquer coisa que tenha a imagem da foice e do martelo para divulgação do comunismo. E além da questão da liberdade de expressão, a qual eu defendo, sou um defensor da liberdade em todos os âmbitos, desde que não agrida a vida, a liberdade de propriedade de terceiros. Vale lembrar que os maiores defensores da venda do livro Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, é a comunidade judaica. Enfim, além dessa questão de liberdade de expressão, tem a questão de que ele não vai alcançar o objetivo que ele quer com esse projeto de lei escrito dessa maneira. Proibido usar foice e martelo, qualquer divulgação de foice e martelo. Então uma camisa com a divulgação da foice e martelo e uma crítica ao comunismo é proibida, enquanto uma camisa escrita Karl Marx, sem a foice e o martelo, não será proibida. Projeto de lei muito mal escrito aí, que partiu do gabinete aí do deputado Capitão Assunção. Bom, quanto a questões internacionais, tem a questão aí da hidrelétrica de Itaipu, onde o Brasil anulou um contrato feito com o Paraguai, praticamente um contrato de gaveta, em que estendia o contrato já existente de 20 anos aí que tem com o Paraguai sobre a compra e venda de energia elétrica daquela hidrelétrica. Bom, o Paraguai
é um país que está rumo ao liberalismo, aumentando aí seu índice aí de liberalismo, e que por isso aumentou 40% do seu consumo de energia. Itaipu, 10% da energia de Itaipu para o Paraguai representa 90% da sua energia consumida, enquanto o resto dos outros 90% de Itaipu representa apenas 14% da energia consumida para o Brasil. Itaipu é muito mais essencial para o Paraguai do que para o Brasil. Não só para o Paraguai, Argentina e Uruguai sofreram apagão nessa semana passada ou na semana retrasada, salvo engano. E o Brasil, inclusive, teve que emprestar essa energia, dar essa energia e depois cobrar, né, por essa energia a Argentina e o Uruguai para que saísse do apagão. Então, fim desses 20 anos de contrato aí entre a relação Brasil e Paraguai, provavelmente a Argentina e o Uruguai farão uma proposta alta para a compra da energia produzida ali dos 50% da parte do Paraguai, que representa 50% da hidrelétrica de Itaipu. Itaipu foi toda feita pelo Brasil, mas Paraguai tem direito de 50%, Brasil direito de 50%. Outra questão internacional importante aí foram os massacres. Tanto o massacre que aconteceu em Gilroy, não sei se é assim que pronuncia, lá na Califórnia, no Festival de Alho, onde ficaram 3 mortos, inclusive uma criança, e 11 feridos. Esse massacre foi por um jovem de 19 anos. E além desse massacre, também teve um massacre que aconteceu no Texas, que é uma cidade que todos sabem que é armamentista. Mas o massacre aconteceu dentro de um shopping. No Texas foram 20 mortos e 26 feridos, se não me engano. E o que a imprensa vai explorar é essa questão do Texas ser armamentista, essas coisas, mas não corresponde à verdade. A imprensa normalmente faz isso, né? O mainstream, ele te induz ao erro. Bom, o que acontece? Esse shopping no Texas, ele possui uma proibição das pessoas portarem armas. Ali dentro do shopping é proibido o porte de armas. E nessa cidade aí, na Califórnia, também é proibido. No estado da Califórnia também é proibido o porte de armas. Assim como no 98, alguns dizem que 99% dos casos de mass shooting, dos casos de massacre, ocorrem em locais que são proibidos o porte de armas. Sempre ocorre em lugar proibido o porte de arma. 1%, apenas 1%, 2% que acabam ocorrendo em lugares onde é permitido o porte de arma, né? Buraqueira aqui em Vila Velha. O vereador Chico Siqueira deve estar vendo esse vídeo aí. Tá me cobrando aí, falando que como se não houvessem ruas emburacadas em Vila Velha. Aí tem essa questão de que os massacres ocorrem em lugares onde é proibido o porte de armas, ao contrário do que muitos exploram, do que a imprensa principalmente explora aí, falando como se a quantidade de armas aumentasse a violência. Muito pelo contrário. Bom, então no Brasil a gente não pode comemorar somente pessoas que podem possuir arma de fogo, né? Quantidade de pessoas que podem ter posse de arma de fogo, e sim temos que lutar para que aumente a quantidade de pessoas que possam portar arma de fogo. A maioria dos crimes ocorrem nas ruas, então se a arma de fogo é para se proteger de criminosos, nada mais lógico do que permitir o porte de arma de fogo. Além de que o mesmo conceito americano, o conceito de que o porte de arma de fogo não é apenas para se proteger de criminosos, mas também de um possível governo tirano. Um governo autoritário seria restringido por sua população. Bom, por essa semana é isso. Mais uma vez, desculpa aí pelo formato do vídeo. Acredito que se tiver alguma falha, vou colocar aí na edição. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de comentar também. Mas próxima semana farei o vídeo editado, farei o vídeo mais correto, sem ser essa correria que está tendo hoje. Pretendo fazer vídeos semanais também falando sobre
como o Estado prejudica, sempre vai te deixar mais pobre. Como o Estado sempre vai te deixar mais pobre, independente da cor da camisa do presidente. Se é a camisa verde e amarela, se é a camisa vermelha, se é a camisa azul. A existência do Estado em si sempre vai te empobrecer. Então pretendo fazer esse vídeo. A partir da próxima semana já começo a publicar. Então tô fazendo uma leitura. Tô buscando aumentar aí meu leque de livros, meu leque de estudos, para que faça um vídeo melhor sobre essas questões. Apresentar de vez aí o anarcocapitalismo para o povo capixaba. Vou inclusive colocar um link aí sobre o que é anarcocapitalismo, que foi produzido aí no canal Ancapsul. Ficou muito bom, então vou colocar aqui para quem já tiver um interesse de conhecer o anarcocapitalismo, que é a única filosofia política aí, ao meu ver, que de fato defende os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade, proíbem a sua violação. Ok? Por enquanto é isso, um forte abraço a todos, bom fim de semana.